Artigo 4º. O Conselho Municipal de Saúde, CMS, instância colegiada municipal de controle social do SUS, terá funções deliberativas, consultivas e fiscalizadoras, atuando de formulação de proposição de estratégias e no controle da execução da política de saúde na abrangência do município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo prefeito. Artigo 5º. O CMS tem caráter permanente e deliberativo e será integrado por representantes do governo, prestadores de serviços privados e conveniados ou sem fins lucrativos, profissionais de saúde e usuários. Parágrafo único. A representação dos usuários dar-se-á sempre de forma partidária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Artigo 6º. O CMS será constituído de 36 membros para viabilizar a representação de segmentos em conformidade com a legislação vigente. 1. Os conselheiros titulares e os respectivos suplentes terão a seguinte composição: A. 50% de entidades representativas de usuários. B. 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde. E. C. 25% de representação do governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. Artigo 7º. O CMS terá a seguinte composição: 1. Do governo municipal. A. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde. B. Um representante da Secretaria Municipal de Educação. C. Um representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. E D. Um representante da Secretaria de Gestão e Finanças. 2. Do Governo Estadual e Federal. A. Um representante da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. E B. Um representante da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego. 3. Dos prestadores de serviço. A. Um representante da comunidade científica. B. Um representante de entidades públicas de hospitais universitários, hospitais filantrópicos e hospitais de campo de estágio de pesquisa e desenvolvimento. E C. Um representante de entidades dos prestadores de serviços conveniados. 4º. Dos trabalhadores da saúde. A. Um representante do Conselho Regional de Medicina. B. Um representante do Conselho Regional de Enfermagem. C. Um representante do Conselho Regional de Psicologia. D. Um representante do Conselho Regional de Fisioterapia. E. Um representante do Sindicato Odontologistas de Caxias do Sul. F. Um representante do Conselho Regional de Serviço Social. G. Um representante do Conselho Regional de Nutrição. H. Um representante do Conselho Regional da Farmácia. E I. Um representante dos sindicatos trabalhadores em estabelecimento de saúde. 5. Dos usuários. A. Um representante de cada distrito sanitário, totalizando 10 membros. B. Um representante dos sindicatos trabalhadores rurais. C. Um representante dos servidores municipais, Sindserv. D. Um representante de sindicatos de trabalhadores urbanos. E. Um representante da Associação dos Aposentados e Pensionistas. F. Um representante de entidades ligadas aos direitos da criança e do adolescente. G. Um representante de Associação de Pessoas com Patologias. H. Um representante da Associação de Pessoas com Deficiências. E I. Um representante dos movimentos organizados e dos movimentos sociais e populares. Inciso 1º. A representação dos demais segmentos, nos casos que houver mais de uma entidade envolvida na indicação, deverá seguir os mesmos critérios do inciso 2º deste artigo. Inciso 2º. Os representantes dos órgãos municipal, estadual e federal serão indicados pelas autoridades competentes. Inciso 3º. Para cada membro titular do CMS, caberá um suplente. 4º. No prazo de 30 dias da publicação da presente lei, os segmentos que compõem o CMS deverão indicar seus respectivos titulares e suplentes. Inciso 5º. Os membros do CMS, representantes de entidades dos governos e dos prestadores de serviços, poderão ser substituídos a qualquer momento mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável por meio de requerimento dirigido ao prefeito. Inciso 6º. Os membros do CMS serão nomeados pelo prefeito por meio de decreto mediante a indicação formal dos setores que representam e nos termos previstos nesse artigo. Inciso 7º. As alterações envolvendo o CMS, incluído seu regimento interno, dar-se-á mediante a decreto atendidos às previsões da presente lei. Inciso 8º. Os conselheiros dos distritos sanitários poderão ser substituídos a qualquer momento mediante nova votação no distrito referencial AD, referêndum no plenário do CMS. Inciso 9º. Os profissionais com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, prestadores de serviços de saúde, não poderão ser representantes dos usuários e trabalhadores. Inciso 10º. É vedada a participação do CMS de membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros. Inciso 11º. A entidade que não comparecer a 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas perderá automaticamente o mandato e será substituída por outra que represente o mesmo segmento a ser escolhida pelo plenário dentre as que manifestarem interesse na participação de cada gestão, devendo ainda ser observados que: 1. Do não comparecimento de representantes de entidades por 2 vezes consecutivas,
o CMS comunicará a situação de forma oficial à entidade respectiva. E 2, durante o período de vacância de conselheiro por perda do mandato, tal situação não será computada para fins do disposto no inciso 1 do inciso 11, inciso 1º do inciso 11. Artigo 8º. As decisões do CMS serão consubstanciadas em resoluções. Parágrafo único. O prefeito, na qualidade de gestor do Sistema Único de Saúde do município, terá o prazo de 30 dias para homologar as resoluções. Seção 2. Da forma de constituição. Artigo 9º. O CMS será constituído por plenário, mesa diretora, secretária executiva designada para a função, assessoria técnica, comissão permanente de fiscalização e comissões especiais, essas de caráter temporário, subordinadas ao CMS, que definirá sua estrutura e dimensão. Inciso 1º. As comissões especiais terão a finalidade, entre outras funções, de articular políticas intersetoriais e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolverá áreas não compreendidas do âmbito do Sistema Único de Saúde. Inciso 2º. O plenário constitui-se em instância máxima de deliberação do CMS a ser definido em regimento interno, que instalará as comissões intersetoriais estabelecidas na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, e outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias, podendo contar com integrantes não conselheiros. Inciso 3º. O Conselho Municipal de Saúde exerce suas atribuições mediante funcionamento no plenário, que, além das comissões intersetoriais estabelecidas na Lei nº 8.080, de 90, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias. As comissões poderão contar com integrantes não conselheiros. Inciso 4º. Os membros da mesa diretora, inclusive seu presidente, serão eleitos entre os conselheiros que compõem o plenário do CMS, mediante voto direto e aberto para um período de 3 anos, permitida uma recondução. Inciso 5º. Para a composição da mesa diretora, deverá sempre ser respeitada a paridade dentre os representantes de que trata o artigo 5º dessa lei. Inciso 6º. Os conselheiros municipais que compõem o plenário CMS terão mandato de 3 anos, permitindo recondução. Artigo 10. Atendidas às disposições da presente lei, as competências e atribuições e as estruturas administrativas, financeiras e operacional do CMS serão estabelecidas em regimento interno a ser elaborado pelo plenário e formalizadas mediante decreto. Seção 3. Das competências. Artigo 11. Ao CMS cabe, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, as seguintes competências: 1. Deliberar em relação à sua estrutura administrativa. 2. Decidir sobre seu orçamento e sua aplicação nos termos de legislação. 3. Reunir-se no mínimo cada mês e extraordinariamente quando necessário, basando-se no regimento interno. 4. Elaborar a pauta, o material de apoio nas reuniões, encaminhando aos conselheiros com antecedência mínima de 5 dias, exceto quando houver urgência, devendo ser apresentado ao plenário para inclusão na ordem do dia. 5. Exercer suas atribuições mediante funcionamento do plenário, que, além das comissões intersetoriais estabelecidas na legislação vigente, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho para ações transitórias, cujas comissões poderão contar com integrantes não conselheiros. 6. Construir a mesa diretora eleita em pleito, respeitando a paridade expressa nessa lei. 7. Encaminhar as resoluções do Conselho Municipal de Saúde ao prefeito para homologação num prazo de 30 dias, para que seja dada publicidade oficial, sendo que decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução ou não enviada a justificativa ao CMS, com propósito de alteração ou rejeição, para que ocorra a apreciação na reunião seguinte, o CMS poderá obter suas validações junto ao Poder Judiciário. 8. Fortalecer a participação do controle social no SUS, mobilizando e articulando a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS. 9. Elaborar o regimento interno do CMS e os conselheiros locais de saúde para homologação do prefeito. 10. Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde. 11. Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para sua aplicação nos setores público e privado. 12. Definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre seu conteúdo conforme as diversas situações epidemiológicas e capacidade organizacional do serviço. 13. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento de gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de Seguridade Social, Meio Ambiente, Justiça, Educação, Trabalho, Agricultura, Idosos, Mulheres, Crianças, Adolescentes e outros.
14º, deliberar os programas e projetos de saúde serem encaminhados ao Poder Legislativo. 15, propor a adoção de critérios definidos de qualidade e resolutividade, atualizando-os em face dos processos de avanço científico e tecnológicos na área da saúde. 16, avaliar os critérios utilizados na organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde. 17, analisar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, estadual e municipal. 18, controlar e acompanhar a atuação do setor privado credenciado nos convênios do SUS, com o SUS. 19, aprovar a proposta orçamentária anual de saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme a legislação vigente. 20, propor critérios para a programação e execução financeira orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e acompanhar a movimentação e aplicação de destinação dos recursos. 21, fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações dos serviços de saúde e encaminhar denúncias dos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme a legislação vigente. 22, examinar propósitos, denúncias e indícios de irregularidades, a precisar recursos e respeito de deliberações do CMS e das suas respectivas instâncias. 23, estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as conferências de saúde, propor sua convocação e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento do programa ao plenário do CMS, convocar a sociedade para participação nas pré-conferências e conferências de saúde. 24, estimular e articular o intercâmbio entre conselhos de saúde, conselhos locais de saúde, entidades, movimentos populares e instituições públicas e privadas para a promoção da saúde. 25, estimular, apoiar e promover estudos de pesquisa sobre assuntos e temas da área de saúde pertinentes ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. 26, acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observar os padrões éticos comparáveis com o desenvolvimento sociocultural do país, bem como acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. 27, estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do CMS, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre agendas, datas, local das reuniões e dos eventos. 28, deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social de acordo com as diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS. 29, incrementar e aperfeiçoar relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, com meios de comunicação, bem como setores relevantes não representados no CMS. 30, avaliar, deliberar e encaminhar políticas de gestão de trabalho e educação para saúde no SUS. 31, acompanhar a implementação das propostas constantes no relatório dos plenários CMS. E 32, atualizar periodicamente as informações sobre o CMS no sistema de acompanhamento de conselhos da saúde. Seção 4 do plenário. Artigo 12 ao plenário. CMS, compete 1, reunir-se mediante quórum mínimo metade mais 1, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum especial ou maioria qualificada de votos, observados os seguintes critérios. A, entender-se por maioria simples o número inteiro e imediatamente superior à metade dos membros presentes. B, entende-se por maioria absoluta o número inteiro imediatamente superior à metade de membros do CMS. E C, entender-se maioria qualificada 2/3 total de membros do CMS. 2, rever a organização do CMS, preservado o que há de garantia em lei, devendo ser proposto pelo próprio CMS e votado em reunião plenária com quórum qualificado para inclusão em regimento interno, posterior edição do decreto pelo prefeito. 3, garantir cada quadrimestre o pronunciamento do gestor para que faça prestação de contas em relatório detalhado do andamento do plano de saúde, agenda de saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre forma de aplicação dos recursos de auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com a legislação vigente. 4, manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. 5, buscar auditorias externas independentes sobre contas e atividade do gestor do SUS, com devida justificativa e necessidade. E 6, não havendo quórum mínimo em reunião ordinária ou extraordinária, poderá ser convocada nova reunião, mantendo-se a pauta da reunião anterior, respeitando o quórum mínimo de 1/3 dos presentes mais 1. Seção 5ª dos distritos sanitários. Artigo 13.
As atuações de saúde se utilizarão de divisões geográficas do território municipal em áreas denominadas de distritos sanitários, observado o plano diretor municipal, formados por conjuntos de bairros com características sanitárias e sociais semelhantes, aprovado pelo CMS. Parágrafo único. Os distritos sanitários são representados pelas associações de moradores e pelos conselhos locais de saúde situados na sua zona geográfica respectiva, que indicarão sua representação junto ao CMS, por meio de eleição em plenária de moradores, sendo obrigatória a comprovação de convocação em todas as partes. Seção 6ª dos Conselhos Locais de Saúde. Artigo 14. Os Conselhos Locais de Saúde serão criados de acordo com distritos sanitários, nos termos do disposto do artigo 13, a serem propostos pelo CMS e eles submetidos. Inciso 1º. Os Conselhos Locais de Saúde indicarão sua representação do segmento de usuários ao CMS após a eleição em plenária de moradores das zonas geográficas, respeitada a paridade de 50% de usuários, 50% de governo e trabalhadores de saúde. Inciso 2º. A representação dos demais segmentos dar-se-á pelos trabalhadores de saúde nas unidades básicas de saúde da região estabelecida pelo CMS. Terceiro, o governo será representado pelos coordenadores das unidades básicas de saúde e da região correspondente. Inciso 4º. Para cada conselheiro corresponderá um suplente. Inciso 5º, o mandato do conselheiro local de saúde será de 3 anos com direito à recondução. Inciso 6º, os conselhos locais de saúde indicarão representantes para compor o fórum dos conselhos locais de saúde. Artigo 15º, o conselho local de saúde terá função consultiva e suas demandas serão encaminhadas ao CMS para apreciação e devidos encaminhamentos. Seção 7 das disposições gerais. Artigo 16, caberá ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, órgão responsável pela execução e gerenciamento do SUS municipal, garantir o CMS apoio administrativo, operacional, logístico, econômico, financeiro, recursos humanos e materiais necessários ao seu pleno e regular funcionamento. Inciso 1º. Para o atendimento ao disposto neste artigo, fica criada a Secretaria Executiva do CMS, que funcionará como elemento de apoio composta por servidor municipal que atuará nas atividades gerais de natureza administrativa necessário ao desempenho das atribuições do Conselho Municipal de Saúde. Inciso 2º. Secretário executivo de que trata o inciso 1º será indicado pelo secretário municipal da Saúde, momento em que... Não, vou terminar mais um pedaço. Artigo 17. O exercício da função de conselheiro não será remunerado considerando-se como serviço público relevante. Capítulo 4º das disposições finais e transitórias. Artigo 18. O plenário do CMS terá o prazo de 60 dias a partir da publicação dessa lei para propor seu regimento interno. Artigo 19. O processo eleitoral do CMS deverá ocorrer em até 90 dias após a vigência dessa lei. Artigo 20. Fica revogada a lei número 3871 de 22 de setembro de 1992. Artigo 21. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Caxias do Sul, 22 de setembro de 2014. Pode concluir. 139 da colonização e 124 da emancipação política, ao seu Barbosa Velho, prefeito municipal. Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não. Por favor, pessoal. Por favor, pessoal. Por favor, pessoal, vamos restabelecer a ordem. Senhor presidente. Por favor, peço que permaneçam sentados. Senhor Vereador presidente, Freixo. pela ordem, eu solicito a Vossa Senhoria, Só um instantinho, se o pessoal. plenário me deixar falar, eu solicito a Vossa Senhoria que dê conhecimento à senhora procuradora do acusado, da decisão em recurso extraordinário, em mandado de segurança, proferida pelo ministro Teori Albino Zavascki, recurso em mandado de segurança 26404, da primeira turma do STJ,
aonde trata de mandado de segurança, prefeito municipal, cassação de mandato, infração político-administrativa, decreto-lei 201/67, nulidade, era solicitada nulidade do processo, inexistência, ausência de direito líquido e certo. O artigo 1, inciso 1, diz o seguinte: a leitura integral do processo político-administrativo prevista no artigo 5º, inciso 5º, do Decreto-Lei 201/67, há de ser entendido como referente às principais peças processuais, essenciais à formação do entendimento sobre o caso. Eu solicito que o senhor dê conhecimento à senhora procuradora, no sentido de que, se houver a possibilidade de uma composição, na medida em que existe jurisprudência do STJ, que trata desse assunto da leitura das peças processuais, do ponto de vista de nós conseguirmos abreviar a leitura e que ela refira, na forma do que diz o enunciado, quais as peças que ela ainda pretende que sejam lidas, importantes do ponto de vista do processo. Se houver possibilidade de composição, Vossa Senhoria comunique ao plenário. Se não houver possibilidade de composição, eu solicito a Vossa Senhoria que determine a assessoria jurídica do ponto de vista de encaminhamento do que está determinado pelo tribunal. Eu não estou inventando nada aqui. Questão pela ordem. Eu solicitei que dê cópia à senhora procuradora, no sentido que ela tome conhecimento e que vai no mesmo rumo da decisão aqui do juiz Cavalli, do ponto de vista de abreviar, né, a questão do procedimento para que efetivamente o mérito possa ser discutido. Esse é o requerimento que encaminha à mesa, senhor presidente. Senhor presidente. Questão pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, com todo respeito, já foi deferido por Vossa Excelência a pedido da procuradora, dos procuradores do senhor prefeito. Já está em andamento a leitura. Agora não dá para, de hora em hora, cada meia hora, o vereador Frisso querer que pare a leitura, senhor presidente. Poxa, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui de brincadeira. Já foi acordado. O senhor já deferiu. Muito obrigado, obrigado, vereador. É o seguinte. Senhor presidente, o fato de Vossa Senhoria ter deferido ou indeferido não altera o fato de que estamos cometendo uma irregularidade e, portanto, ela precisa ser sanada. E é um pedido do plenário que essa irregularidade possa ser sanada, de preferência em composição com a senhora procuradora. Tá? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Tenha bondade. Eu peço a gentileza da Vossa Excelência, que cabe ao papel da procuradora e do procurador do senhor prefeito, de exigir qual as peças que ela quer que seja lida. É ela que vai definir. Muito obrigado. Tá certo. Ok? Não é capa a capa, é as peças principais. É o que está na jurisprudência, é o que está na decisão, as peças principais, senhor presidente. Vereador Renato. Vereador Renato. Não, o senhor já falou, eu vou falar agora. É o seguinte, ó. Nada no mundo que se faça que não pode ser aperfeiçoado. Não pode ser aperfeiçoado. Então, negociação cabe sempre. Bom senso cabe sempre. Não é a questão de ter tomado uma decisão e agora acabou, não tem mais recurso, né? Então, eu apelaria pelo bom senso dos procuradores, se houver a possibilidade de uma composição, porque a gente sabe que esse procedimento é totalmente irrelevante. Não tem sentido uma coisa dessa. Por favor. Presidente, em relação à composição solicitada pelo vereador Frisso, esta vem sendo feita desde o início da sessão. Os senhores são testemunhas de que estamos abreviando a leitura somente com aquilo que nos interessa. E a aplicação de jurisprudência, esse não é o local para ser suscitado. O que busca é o judiciário, então, a aplicação da jurisprudência. Eu peço permissão para discordar de Vossa Senhoria,
porque a economia foi feita até agora é insignificante, né? 0,001%, não está resolvendo nada. A defesa é quem é capaz de saber quais são os documentos pertinentes. Então, nós estamos abrindo mão do que não nos interessa. Haveria possibilidade de a senhora declinar para nós as peças importantes que precisariam efetivamente ser lidas? Elas estão sendo lidas. As que a defesa considera importantes estão sendo lidas. Tudo então? Senhor presidente, em razão pessoal. Senhor presidente, em razão da negativa. Por favor, pessoal. Fabrício. Podemos continuar a reunião? Senhor presidente, meus amigos. Senhor presidente, em razão, o encaminhamento, em razão da negativa, senhor presidente, em razão da negativa de parte da senhora procuradora de compreender que a leitura total do processo não é a leitura de partes principais ou peças principais do processo, eu requero que Vossa Senhoria, enquanto pode prosseguir a leitura, Vossa Senhoria dê orientação do ponto de vista de quais peças ainda serão lidas neste processo. Já foi dito, senhor presidente. Bem, já foi dito. Então, eu peço... Momentaneamente está indeferido e nós vamos dar prosseguimento à leitura até nova ordem. Senhor presidente, nós estamos na página 438 e eu passo a leitura ao vereador Paulo Pérez. Página